Bom, primeiro final de semana da mostra. E para não dizer que a gente só fala dos premiados em Cannes e Tribeca e outros festivais, nós vamos falar deles aqui também. Vamos começar com as novidades, com esses filmes que passam um pouquinho fora do radar da gente. Tem uma produção portuguesa que se chama Tristeza e Alegria na Vida das Girafas. E é um nome meio estranho e o filme também é um pouco fora do comum. Ele retrata a história de uma menina órfã de mãe que vive com um pai que é um ator desempregado. E o melhor amigo dela é um ursinho, mas é um ursinho interpretado por um ator. E esse ursinho tem um nome curioso, Judy Garland, e ele fala um monte de palavrões. Enfim, é um filme sobre crianças, mas não exatamente essa visão edulcorada que a gente costuma ver nos filmes de Hollywood. Mas é um filme muito criativo, baseado numa peça de teatro, foi dirigido pelo Tiago Guedes. É o segundo filme desse diretor. Eu gostei bastante. Outra coisa, o cinema da Finlândia costuma ser sempre uma surpresa boa da mostra e eu vou destacar dois títulos da Finlândia. Um se chama Aurora, é um filme de uma diretora chamada Mia Tervo e a Aurora é a protagonista e ela é uma personagem feminina muito legal. Ela é uma figura, uma manicure que sonha em se mudar para a Noruega, mas ela não tem dinheiro. E aparece na vida dela um imigrante iraniano que é um refugiado ali e ele tem uma filha de 8 anos. E ele precisa de um casamento de conveniência. E esses dois têm muito em comum, mas não é um romance tradicional, não. E vai acontecer muita coisa na vida deles. É um filme, tem uma comédia dramática bem interessante e fala muito dessa Europa aí, cheia de refugiados e que tem seus personagens meio fora da curva, como a própria Aurora. Outro é A Vida, deixa eu ver como é que chama mesmo esse filme. A Vida Irregular de Jussi Leskinen. O Jussi era um roqueiro finlandês dos anos 60 e 70. Essa é uma cinebiografia dele, né, ficcionalizada, e mostra muito essa cena roqueira da Finlândia, que é um país muito diferente da gente, né, um país sobre o qual a gente sabe até muito pouco, né, exceto pelo cinema dos irmãos Kaurismäki. E eu gostei bastante, achei interessante esse retrato, um roqueiro um pouco melancólico, é um cara que é um bom letrista, mas não sabe cantar e acaba sendo obrigado a cantar, entra para uma banda. Enfim, para quem gosta de rock, eu acho que é um filme interessante para descobrir aí na programação. Bom, o que mais? Tem dois documentários brasileiros muito legais. Banquete Coutinho, que é do Josafá Veloso, é a estreia desse diretor, e traz de volta momentos selecionados aí desse grande documentarista, que é o Coutinho, que faz 5 anos que está faltando demais aí na vida da gente. E tem trechos de uma entrevista que o Josafá fez com ele, em que o Coutinho fala um pouco dele mesmo, de como ele, até de como ele começou a fumar, né? E tem trechos dos filmes dele, eu acho que é uma boa chance da gente se reencontrar, matar a saudade do Coutinho. Além disso, a gente pode também dar uma passadinha ali no Itaú Cultural, que tem a Ocupação Coutinho, que está rolando lá, com trechos de entrevistas e tal. É bom passar ali também na Avenida Paulista e completar essa visita. Tem também o Diz a Ela Que Me Viu Chorar, que ganhou o prêmio no Olhar de Cinema lá de Curitiba, é da diretora Maíra Buller, e ele traz pra gente personagens, a gente que é aqui de São Paulo, que a gente costuma ver de uma maneira um tanto estigmatizada. São dependentes químicos de crack, mas no filme eles foram vistos no momento em que eles foram atendidos por um projeto que teve aqui das prefeituras passadas, que era o Braços Abertos, em que eles foram integrados de alguma forma, tinha uma moradia num hotel, tinha algum tipo de atividade, de atendimento, e aí a gente pode chegar mais perto desses personagens e ter um pouco mais ideia de quem eles são, das problemáticas, de uma maneira mais humana e menos contaminada pela visão que muitas vezes a mídia passa. Acho um filme bem humano, bem forte, inclusive, né? Ainda mais quando a gente pensa que esse projeto foi desativado do dia para a noite, essas pessoas voltaram para a rua. Finalmente, vamos aos premiados de festivais. Bom, temos os bons e velhos irmãos Dardenne, com o seu drama O Jovem Ahmed, que foi prêmio de direção em Cannes, mais um prêmio para eles, que tem 2 palmas de ouro, né?
e enfim, cheios de prêmios em Cannes. É um filme que trata de um jovem belga, de origem muçulmana, que começa a se radicalizar e virar-se contra a família, ter um comportamento estranho. É um problema muito atual e tem uma sociedade ali europeia que está um pouco sem saber o que fazer com essas pessoas e é um problema que precisa ser acolhido. E a perspectiva humanista dos irmãos Dardenne é sempre muito interessante. Finalmente tem um filme mais estranho que é o Devorar, um filme norte-americano. Ele foi premiado em Tribeca. A Halle, ai, como ela chama, meu? Espera um pouquinho. Halle Bennett, a protagonista, e é uma moça que era uma comerciária, ela casa com um jovem rico e começa a ter aquela vida que parece muito edulcorada, muito incrível, e ela desenvolve um estranho transtorno. Ela começa a pôr coisas na boca e a engolir aquilo. E é uma reação dela contra aquilo e tudo que ela está vivendo, né? É uma espécie de retomada do corpo dela de uma perspectiva parece doente, mas que vai levar o filme para muitos outros lugares. É um filme um pouco inquietante, um pouco incômodo esse transtorno dela, mas eu acho que vale a pena a gente descobrir, porque afinal mostra é para isso, para descobrir coisas que a gente não está acostumado. Bom, fora isso, curta o nosso canal, mande seus comentários e leia as críticas, os comentários que a gente está pondo no cineweb.com.br.